Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a essa primeira aula sobre educação financeira e investimentos. Fico feliz que você esteja aqui para falar de um assunto tão importante e que muitas vezes é deixado de lado pelas pessoas. E o mais interessante disso é que sempre que surge esse tema, todo mundo concorda que a gente deveria ter educação financeira nas escolas, para as crianças, para os adolescentes, mas nós adultos acabamos não buscando essa educação. E é aí que entra aquela velha questão que não adianta falarmos se a gente não der o exemplo, começando com a gente mesmo. Agora, independente se você tem uma família grande, pequena, se tem filhos, se cuida dos pais, se vive sozinho, esse papo ele é direcionado e se aplica a você. Porque o dinheiro, ele está presente e faz parte da vida de todo mundo, concorda? Agora, antes de entrar exatamente no conteúdo que eu preparei hoje aqui para vocês, deixa eu me apresentar. Meu nome é Igor Vermelinger, eu sou educador financeiro, planejador financeiro, investidor há mais de 15 anos, trabalhei há mais de 20 anos em grandes empresas e agora eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de tudo aquilo que eu vivi ao longo desses anos. E se você ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, que tem sempre uma novidade bacana que vai poder te ajudar. Então, eu acho que todo mundo concorda que a educação financeira ela é importante. Mas, afinal, ela é importante para quê? Para que a gente se educa financeiramente? Primeiro de tudo, é para planejar o nosso futuro e realizar os nossos sonhos. Eu acho que todo mundo que tem intenção de guardar algum dinheiro tem a intenção de guardar esse dinheiro para usufruir em algum momento. Seja de forma mais imediata, seja lá na frente. A primeira intenção em acumular o dinheiro é para que ele um dia possa ser utilizado. Senão não faz sentido a gente só ficar guardando dinheiro pelo dinheiro. E esse planejamento, ele pode ser aquela viagem dos nossos sonhos que a gente tanto gostaria de fazer, que a gente busca. Quem sabe uma viagem para Disney, para curtir um pouquinho com a família. Pode ser para realizar o sonho de garantir a educação dos filhos, algo que hoje é tão importante, poder dar um futuro melhor para os nossos filhos. Pode ser a sua própria aposentadoria. Hoje é muito comum as pessoas terem a preocupação: será que vão conseguir se aposentar? Será que eu vou ter lá na frente um capital que sirva para cobrir todas as minhas despesas, já que é natural que com o passar do tempo, com uma maior idade, a gente tem uma maior dificuldade em estar gerando recursos que vão servir para suprir todas as necessidades que a gente ainda vai ter e algumas necessidades adicionais que vão surgir conforme a idade. Agora, é importante também a gente ter aquele valor, aquele dinheiro guardado para enfrentar situações imprevistas. Então, é muito bom a gente pensar numa viagem, pensar na educação, pensar na aposentadoria, mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Situações de uma doença que a gente às vezes tem que enfrentar, uma situação que você bate um carro, que você tem um problema no encanamento da tua casa, tem que consertar de imediato. Então é importante a gente saber como enfrentar aquelas situações imprevistas. E para isso, a gente precisa sempre ter alguns recursos disponíveis. Infelizmente, as fraudes hoje fazem parte da nossa vida, fazem parte muitas vezes do nosso dia a dia. E é importante que a gente tenha uma boa educação financeira para que a gente saiba o que está sendo proposto, o que está sendo falado, eventualmente produtos fraudulentos que estão sendo oferecidos, e a gente tem que saber diferenciar o joio do trigo para não cair nessas armadilhas e acabar perdendo o nosso capital. Importantíssimo a gente se educar financeiramente para evitar dívidas desnecessárias. As dívidas em si, elas não são necessariamente ruins. Aquelas dívidas que muitas vezes a gente pega numa boa taxa, para possibilitar a gente usufruir de alguns aspectos que a gente talvez tivesse que deixar lá para frente. É sempre uma decisão, né? Eu vou comprar um carro, é melhor eu fazer um financiamento e ter o carro hoje ou não fazer o financiamento e só ter o carro lá no futuro. Então, são escolhas que nós fazemos
Se você usa o carro, por exemplo, para trabalhar, a dívida pode ser uma coisa positiva, pode ser algo que te proporcione até uma rentabilidade, um ganho maior na frente. Então, dívidas que vêm para que a gente possa melhor usufruir ou até produzir mais dinheiro na frente, faz todo sentido. O grande problema são as dívidas desnecessárias, né? Aquelas que a gente acaba entrando por uma falta de planejamento, de orientação, de educação financeira de fato. Então, dívidas como não pagamento do cartão de crédito, o famoso cheque especial no banco, tudo isso são dívidas que só atrapalham e só fazem o dinheiro trabalhar contra a gente. Ao mesmo tempo, é importantíssimo a gente saber onde investir. Não adianta a gente não se endividar, a gente trabalhar e ter um ganho, obter um ganho a partir do nosso trabalho e não saber investir esse dinheiro. A gente pode acabar incorrendo em grandes problemas, perdendo dinheiro por conta do investimento mal feito. Então, a educação financeira, ela vai também ajudar de grande forma a pessoa saber onde vai investir. Proteger o seu dinheiro da inflação. E aqui eu queria já trazer uma imagem que eu acho que traduz muito bem o que é inflação. No Brasil, a gente tem uma memória inflacionária que é algo muito forte. A maioria das pessoas aqui viveu na época da hiperinflação. Então, basicamente, assim que a gente recebia o salário, tinha que ir no supermercado para poder gastar e comprar tudo, porque no dia seguinte está mais caro, no dia seguinte está mais caro ainda. Então, não é à toa que no Brasil a gente não aprendeu a poupar. A gente aprendeu a gastar porque gastar era a forma da gente conseguir transformar em produtos, em mercadorias, aquilo que a gente de fato precisa para a nossa sobrevivência. Hoje em dia, graças a Deus, a inflação ela já não é nem próxima do que foi. No momento atual que eu gravo esse vídeo, a inflação está girando aí em torno de 5, 6% ao ano. Então é uma inflação, de certa forma, bastante controlada, mas ainda assim, se a gente não estiver atento, é algo que pode corroer os nossos ganhos, corroer o valor que a gente tem guardado, corroer a nossa poupança, né? Então, resumindo a inflação em uma imagem, no ano 2000, com R$ 3, a gente tinha a possibilidade de comprar um Big Mac. Quando a gente pula 10 anos, então em 2010, esses mesmos R$ 3, eles só serviam para comprar um saquinho de batata frita. Pulando mais alguns anos, os mesmos R$ 3 só são suficientes para uma casquinha de sorvete. Eu diria que daqui a algum tempo o McDonald's vai ter que lançar a Mac Bala, porque vai ser a única coisa que a gente vai conseguir comprar com R$ 3. Então, educação financeira serve também para a gente aprender como proteger o nosso patrimônio, como proteger o valor que a gente tem investido da inflação. Aí você pode estar se perguntando, ok, mas como que eu faço tudo isso? E aí eu vou fazer uma proposta aqui, nós vamos dividir em 3 momentos, em 3 passos, para a gente ter uma facilidade no entendimento de como que a gente pode se organizar financeiramente e aprender a investir. Então, o primeiro passo é fazer o nosso orçamento pessoal e familiar e analisar aquilo que pode ser melhorado. O segundo passo é definir os seus sonhos e objetivos, porque é só a partir disso daí que você vai conseguir identificar os melhores produtos para que você possa investir com segurança e de acordo com aquilo que você deseja obter. E o terceiro passo é saber onde a gente está investindo o nosso dinheiro e por qual motivo. Iniciando a partir do primeiro passo, que é justamente a gente fazer o orçamento pessoal e familiar e analisar o que a gente pode melhorar, a gente tem aqui algumas perguntinhas para a gente começar a refletir sobre isso. A primeira delas é a gente começar a avaliar se a gente de fato conhece a nossa realidade financeira. Então, quanto é que a gente ganha e quanto é que a gente gasta todo mês? A gente gasta menos do que ganha?
A gente gasta com tudo que a gente quer e no final o que sobrar, se é que vai sobrar, a gente investe? Ou a gente está ali controlando os nossos gastos para que aquele dinheirinho que sobra a gente possa investir e começar a pensar um pouquinho no atingimento daqueles nossos objetivos, na garantia do nosso futuro? Outro ponto importantíssimo: com o que você gasta o teu dinheiro? Você está gastando o teu dinheiro da forma certa, com aquilo só que você quer, que você precisa, ou você está agindo por impulso e comprando aquela roupa, aquele tênis, aquele sapato, enfim, gastando com o que você de fato não precisa, um dinheiro que você eventualmente nem tem, o que é pior ainda. Ou seja, o resumo disso aqui é que não é sobre o quanto você ganha, mas é sobre o que você ganha versus o que você gasta. Então é importante que a gente, para início de conversa, tenha uma boa ideia de como está o nosso orçamento pessoal, o nosso orçamento familiar em relação às nossas despesas, em relação às nossas receitas. E aí a gente entra aqui num conceito, numa visão de necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que de fato a gente precisa para viver. Então todo mundo precisa de moradia, alimentação, transporte, lazer, vestuário. Agora, o que a gente precisa não necessariamente é o que a gente deseja. Muitas vezes a necessidade de moradia a pessoa transforma numa necessidade de casa própria. Não estou dizendo que é errado ninguém ter o sonho, ter o desejo de ter uma casa própria, mas talvez isso em determinado momento não esteja dentro do orçamento e pode até vir a prejudicar a pessoa. A necessidade de alimentação, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se alimentar. Agora, será que você precisa estar sempre frequentando restaurantes? Ou restaurantes caros? Será que isso de fato é uma coisa que você precisa manter como uma constante na tua vida? Mesma coisa quando a gente compara a necessidade de transporte com um carro de luxo, por exemplo. Uma coisa é você precisar ter um lazer, é importante para a saúde, é importante para a cabeça, é importante para compartilhar bons momentos com a família, com os amigos. Agora, você precisa exatamente fazer uma viagem ao exterior, gastar um dinheiro, entrar no financiamento, parcelar, às vezes uma coisa que você não tem nem muita condição de pagar. E por fim, todo mundo precisa se vestir, mas precisa ser aquela roupa de marca? Então eu trago aqui um exemplo do Bill Gates, onde ele foi aí fotografado algumas vezes usando um relógio Casio, que é um bom relógio. Não estou questionando a marca nem a qualidade do relógio, mas são relógios que custam aí na faixa de $70, $32, o que é absurdamente abaixo do nível que o Bill Gates, por exemplo, poderia estar utilizando. Então, quer dizer, um cara bilionário que teria condições de comprar relógios caríssimos não está muito preocupado em usar um relógio mais barato, vamos dizer assim. E aí fica a pergunta: do que você precisa de fato? Será que você está usando produtos, roupas, indo a restaurantes mais caros porque você precisa ou porque aquilo é importante para que você mostre para a sociedade, para que você diga que está fazendo? Então, são reflexões que nós precisamos fazer. O que de fato a gente necessita e o que é um desejo. Desejos, novamente, não são necessariamente ruins, mas quando eles começam a prejudicar o nosso orçamento doméstico, a gente precisa parar e rever isso daí. E aí vem mais uma reflexão. Quem é que você é aqui nessa figura? Né? Então, coloquei de uma forma lúdica para ilustrar, para a gente poder repensar um pouco os nossos conceitos. Você é ali o investidor, aquele que não está aparecendo muito, mas que está acumulando, está tendo as suas reservas e que isso vai te gerar uma vida confortável, ou você está apenas ostentando, né? Gastando com roupas, com carro, com restaurantes, enfim. E no final
não sobra muito dinheiro e você vai acabar se prejudicando lá na frente quando você deveria já ter uma boa poupança, um bom valor guardado para poder usufruir com tranquilidade a tua aposentadoria, por exemplo. Então lembre, nem tudo parece ser o que realmente é, né? Muitas vezes a gente vê um cara andando num carro de luxo e aquele carro não está nem pago, está financiado e ele às vezes está devendo o banco para poder andar naquele carro. A pergunta que fica é: vale a pena? Quem é você nessa história aqui? E aí, dentro desse orçamento pessoal e familiar, é importante que a gente passe a fazer um consumo planejado. O que significa isso? Fazer mais com o mesmo, ter uma disciplina. Então, aquilo que é desperdício, nós temos que eliminar por completo da nossa vida, né? O desperdício é uma coisa que não faz sentido em momento nenhum. Então, a ação é a gente eliminar aquilo ali. Obviamente que a gente também sempre pode identificar um supérfluo. E aí, nesse momento, a gente pode reduzir ou mesmo eliminar. E por que eu digo reduzir aqui? Porque tem aquele supérfluo que é agradável, né? Aquele chocolatinho de vez em quando, né? Aquele exagero que às vezes a gente se dá o direito, se dá o luxo, não tem nada errado. Ele só não pode entrar no momento que ele de fato vai acabar consumindo aquilo que você trabalhou, aquele dinheiro que você trabalhou para ganhar e vai acabar prejudicando o teu orçamento novamente. E mesmo aquilo que é necessário, ainda assim a gente pode otimizar os gastos e buscar alternativas. Dando um exemplo assim claro, muitas vezes a gente se vê pagando valores com TV a cabo. Eu mesmo, durante muitos anos, paguei TV a cabo, até eu me dar conta que se eu comprasse uma anteninha digital para pegar canais abertos e acessasse, por exemplo, serviços de streaming, como a Disney, como a Netflix, eu estaria usufruindo de uma forma muito melhor, gastando menos. Ou seja, eu peguei uma coisa ali que era uma necessidade, que é um lazer, que a gente poder se distrair, que a gente poder eventualmente assistir um jornal ou um futebol, enfim. E um gasto que muitas vezes eu tinha que era bem superior, a gente consegue reduzir tendo o mesmo nível ali de lazer, de informação, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa. Então, mesmo que é necessário, a gente ainda assim consegue otimizar. E aí você vai precisar fazer a tua escolha. No mundo dos investimentos, nós só temos duas possibilidades. Ou o dinheiro trabalha a nosso favor, ou o dinheiro trabalha contra a gente. O dinheiro vai trabalhar a nosso favor quando a gente consegue se organizar financeiramente, ter um bom orçamento doméstico, cumprir a risca aquilo ali e sobrar, ter uma sobra de dinheiro para a gente poder investir visando atingir os nossos objetivos. Agora, se a gente sai gastando descontroladamente, como se não houvesse amanhã, certamente a gente vai chegar no momento em que a gente vai ter o dinheiro trabalhando contra a gente. O que isso significa? É o cartão de crédito que eu não consigo pagar, é o cheque especial, é o empréstimo que eu tenho que fazer, e aí realmente você vai estar pagando juros ao invés de usufruir desses juros que podem estar fazendo o seu dinheiro se acumular, render e aumentar. Segundo passo, importantíssimo a gente definir os nossos sonhos e os nossos objetivos. E aí eu coloco aqui também de forma lúdica um diálogo extraído de Alice do País das Maravilhas, onde ela encontra o gato e pergunta ao gato se o gato poderia ajudá-la, né? O gato responde sim, pois não. E Alice pergunta: para onde vai essa estrada? O gato devolve a pergunta: para onde você quer ir? E Alice responde: eu não sei, eu estou perdida. E aí o gato dá uma resposta inteligentíssima e muito direta: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu acho que isso vale muito para a nossa vida. Se a gente não conseguir estabelecer uma meta, não conseguir estabelecer um objetivo, se a gente não souber onde a gente quer chegar,
Não adianta, qualquer caminho vai servir. Então, para a gente poder, lá na frente, escolher os melhores produtos, os melhores investimentos, a gente precisa partir entendendo quais são os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas. E a partir disso, a gente vai conseguir definir quais são os melhores produtos para a nossa realidade.